as outras vão ser utilizadas para formar, como eu falei, né, para formar o cordão umbilical, para formar o âmnion, o córeo. A gente vai ver aí. Espera aí, deixa eu só admitir esse povo. E a gente vai ver aí onde eles são encontrados e qual a função. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o saco vitelínico, sobre o âmnion, também chamado de bolsa amniótica, sobre o alantóide, sobre o córeo e sobre a placenta, tá? E eles, como eu falei, vão estar presentes nos vertebrados: peixe, anfíbio, répteis, aves, mamíferos. Mas o que a gente vai ver aqui é, será que todos os vertebrados têm esses anexos aqui embrionário? Gente, alguém está com o microfone aberto, fica fazendo barulho. Então, olhe bem aqui. Vamos começar pelo saco vitelínico. Saco vitelínico lembra uma palavra que é vitelo. Quem lembra o que é vitelo que eu falei nas aulas passadas? Alguém aí, bem rapidinho, me lembra o que seria vitelo? Um negocinho que o embrião nutre os nutrientes? É um negocinho, né? São reservas nutritivas, exatamente, que nutrem o embrião. A gente vai ter aí reservas nutritivas que vão nutrir o embrião durante o seu processo de desenvolvimento. Quem é que tem saco vitelínico? Todos os vertebrados. Então, eu vou ter aí peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, um detalhezinho, ó, aqui eu até coloquei para vocês. Nos anfíbios, embora vocês viram que o ovo do anfíbio é heteroleste, não sei se vocês estão lembrando que tem bastante uma boa quantidade de vitelo, ele não tem um saco vitelínico propriamente dito, que é tipo uma bolsinha, tá? Ele tem vitelo, mas não está guardado nesse saco vitelínico. Então, os autores hoje estão tirando os anfíbios, nesse caso aqui, se perguntar, quem tem saco vitelínico? Você vai falar peixe, que tem bem desenvolvido, répteis, aves e mamíferos. Mas no caso aqui dos anfíbios, eles, no modo de vocês, ele nem vai citar também, porque os anfíbios, embora tenha vitelo para nutrir o seu embrião, ele não está guardado dentro dessa bolsinha chamado de saco vitelínico, certo? O âmnion, gente, é a bolsa amniótica, né? Quando todo mundo já ouviu quando uma mulher vai ter bebê, que diz assim, a bolsa se rompeu, aí sai aquele monte de líquido. Então, aquele monte de líquido que sai é o líquido amniótico que está dentro da bolsa amniótica, do âmnion. O bebê está dentro dessa bolsa cheia de líquido, então ele está lá meio que dentro de uma piscina. Então, quando a gente fala do saco do âmnion, da bolsa amniótica, a principal função dele seria evitar a desidratação, a dessecação do embrião, e também proteger contra choques mecânicos, porque, por exemplo, no nosso caso, né, se a mãe sofre uma pancada ou faz um movimento mais brusco, o bebê não vai sentir tanto porque está dentro desse líquido aí que vai amortecer esses choques mecânicos, tá? Então, ele serve principalmente para evitar desidratação e amortecer esses choques mecânicos. Você tem aqui o alantoide, que é uma estruturazinha importante para a maioria dos vertebrados, porque ele vai ajudar na respiração do embrião, ele vai ajudar na excreção, guardando excretas que depois vão ser eliminadas, e no caso de animais que nascem de ovo mesmo, né, de casca dura, como ave, por exemplo, como uma galinha. Esse alantoide, eu vou mostrar uma imagem para vocês vão ver que ele fica perto da casca do ovo. E como a casca do ovo é cheia de porozinhos, embora a gente não veja, pensa que a casca do ovo é toda íntegra, mas ela não é, esses porozinhos é para permitir a entrada do oxigênio, aí a saída do gás carbônico. Esse alantoide vai ajudar nisso aí também. E, além disso, o alantoide fica tirando um pouquinho do cálcio da casca do ovo, mandando para o embriãozinho para fortalecer o esqueleto dele. É bom para o embrião, porque o esqueleto vai ficar fortalecido, e é bom também porque, como ele tirou um pouquinho do cálcio da casca, a casca vai ficar menos dura, e aí vai ajudar na hora que o embriãozinho o feto, né, tem que romper aquela casca para nascer, isso vai ajudar porque a casca vai ficar mais flexível, vai ficar mais fácil de ser quebrada, tá? Então, na gente, o alantoide, ele não tem tanta importância, porque basicamente na gente quase tudo é feito por uma estrutura que nós mamíferos, só nós temos, a placenta. Então, a placenta ela vai ajudar basicamente em tudo. Aí você vai ver que na gente o alantoide não é tão desenvolvido. O saco vitelínico da gente também não é muito desenvolvido, porque a nutrição da gente é feita pela placenta. A excreção da gente é feita pela placenta. A circulação e a respiração
é feito pela placenta. A gente tem ele como se fosse vestígios, coisinha simples, mas os outros vertebrados ele é bem desenvolvido, tá? O córion, gente, é uma membrana que vai ficar envolvendo todas as outras estruturas, então ela dá uma proteção. E como ela é bastante vascularizada, quando a gente fala que ela é vascularizada, então ela vai ajudar também na questão das trocas gasosas, vai atuar como um órgão respiratório, tá? Vou colocar só aqui, apontar aqui, fica mais fácil para vocês. Então aqui você tem o córion, o alantoide, o âmnion e telo, não está guardado dentro desse saco, né? A gente tem o âmnion, que é uma bolsa cheia de líquido que protege o embrião contra dessecação e contra choques mecânicos. A gente tem o alantoide, que ajuda na excreção, na respiração e ainda tira cálcio da casca do ovo e manda para fortalecer o esqueletozinho do embrião. E temos o córion, que dá uma proteção a mais, porque fica envolvendo todas as outras estruturas embrionárias. E, além disso, como é um órgão vascularizado, vai ajudar na respiração do embrião. Detalhe. Quem é que tem âmnion, alantoide e córion? O saco vitelínico todo mundo tem, todo vertebrado, menos o anfíbio, né? Eu já expliquei. Mas o âmnion é uma bolsa cheia de líquido. Peixe não tem, anfíbio não tem. Quem vai ter pela primeira vez são os répteis. Então, quem tem âmnion, no caso, a partir de âmnion, alantoide e córion, é só répteis, aves e mamíferos. Se o âmnion é uma bolsa cheia de líquido, me explique aí, por que peixe anfíbio não tem âmnion? Seu processo gestacional, as fêmeas. O que vocês acham? Por que eles não têm esse âmnion, não tem essa bolsa cheia de líquido? Quem poderia me responder? Porque eles vivem na água? Porque eles vivem na água, exatamente, Júlia. Se a fecundação deles é dentro da água, para que eles vão ter uma bolsa cheia de líquido para proteger o embrião se a fecundação, né, a reprodução dele vai ser dentro da água? Mas os répteis, que são os primeiros animais a ganhar definitivamente a terra, tiveram que desenvolver essa estruturazinha para proteger o embrião contra a dessecação. Por isso que só quem tem âmnion, alantoide e córion é a partir dos répteis, tá? Répteis, aves e mamíferos. Certinho aí? Agora aqui no outro. Aqui eu coloquei para vocês terem uma visão do que eu estou falando. Gente, aqui está o embriãozinho desenvolvendo, né? Aqui eu tenho um saco vitelínico, tá vendo? Mandando nutrientes para ele. Eu tenho aqui a bolsa cheia de líquido, que é o âmnion. Aí eu tenho aqui por fora, o córion, que protege, tá vendo? Olha o alantoide aqui, que fica perto da casca do ovo, né? Que é para retirar que eu falei, o cálcio da casca e mandar para o embrião. E aqui está desenvolvendo um cordão umbilical, que é para ajudar o saco vitelínico a passar os nutrientes para esse embrião. Aqui, no caso, você está vendo que é um ovo mesmo, de galinha. Então, isso aqui não pode ser um embrião humano, até porque o embrião humano não vai ter o saco vitelínico desse tamanho e nem vai ter o alantoide desse tamanho. Na gente, o córion e o alantoide se juntam para formar essa estruturazinha aqui, chamada placenta, que só nós mamíferos temos. A placenta, meninos, ela é feita de uma parte fetal, chamando de trofoblasto. Você só vai estudar mais detalhadamente isso quando for estudar a reprodução humana mesmo, né? E temos a parte materna, que forma a placenta, que é o nosso endométrio, uma membrana que reveste internamente o nosso útero. Então, juntando o endométrio e juntando o córion e o alantoide da parte fetal, a gente forma essa estruturazinha aqui, vou colocar para vocês verem, é a placenta, tá vendo? Isso aqui é uma placenta que foi retirada, aí ela está ligada ao bebê, através do cordão umbilical. Olha como é que fica, porque muita gente tem a impressão errada que o bebê fica dentro da placenta. O bebê não fica dentro da placenta. O bebê fica dentro da bolsa amniótica. A placenta se liga ao bebê só pelo cordão umbilical. Olha aqui que eu coloquei para vocês verem como é. Tá vendo? No caso aqui, o bebê, aqui porque já nasceu, né? Mas quando ele estava dentro do útero da mãe, ele estava dentro da bolsa amniótica. Aí vem aqui o cordão umbilical e se une à placenta, que é formada de uma parte fetal e de uma parte materna.
Detalhe, dentro dessa placenta circulam 2 artérias e uma veia. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Artéria, normalmente, é para conduzir sangue arterial, que leva oxigênio. E veia, normalmente, é para conduzir sangue venoso, que leva sangue rico em gás carbônico. Então, se vier agora, no caso da artéria umbilical, né, ou fetal, das veias fetais aqui, da veia fetal, o processo é o contrário. A veia vai levar sangue arterial e a artéria vai conduzir sangue venoso, rico em gás carbônico. Deu para entender isso aqui, gente? Se perguntar para vocês assim, toda artéria conduz sangue arterial e toda veia conduz sangue venoso, você vai dizer não, a maioria sim. Porém, em exceções, como por exemplo, a artéria fetal, que vai conduzir sangue venoso, e a veia fetal, que vai conduzir sangue arterial. Meninos, vocês sabendo disso, vocês poderiam me dizer, se eu sei que a artéria que está fazendo o papel ao contrário, eu sei que essa artéria vai da mãe para o bebê ou vem do bebê para a mãe? Diz aí para mim. Para a mãe? Como é? Do bebê para a mãe, Do bebê para a mãe. Por que eu sei disso? porque ele tem que respirar. E o que é que a artéria está conduzindo? Sangue o quê? Venoso. Venoso. Quem é que está liberando gás carbônico? É a mãe que vai mandar gás carbônico para o bebê ou é o bebê que vai mandar para a mãe liberar? O bebê que vai mandar para a mãe. Bebê, exatamente. Então, eu sei que o bebê produz gás carbônico, manda pelas 2 artérias que vem aqui dentro do cordão umbilical e a mãe vai liberar através da sua respiração. Já a mãe manda oxigênio pela veia fetal que vem aqui e levar para o bebê, tá? Gente, lembrando que tudo que a mãe come, respira, que ela utiliza, vai para o bebê, tanto coisas boas como coisas ruins, né? Se a mãe fuma, todas as estruturas, todas as substâncias, melhor dizendo, que tem no fumo, vai para o bebê. Se a mãe utiliza algum tipo de droga pesada durante a gestação, a mesma coisa. Se ela bebe, o etanol vai para ele também. É tanto que a gente fala, né, que às vezes algumas crianças cujas mães são fumantes e não pararam durante o período gestacional, essas mães, elas acabam causando muitos malefícios ao filho, porque o filho às vezes já nasce com o pulmãozinho mais frágil, porque durante todo o seu desenvolvimento ele recebeu as substâncias que tem no cigarro. E a maioria tudo substância prejudicial, né? Muito prejudicial. Também tem estudos dizendo que quando a mãe utiliza, por exemplo, drogas pesadas, essa criança ela também pode nascer com tendências, né, ao vício, porque durante toda a sua formação ela também esteve em contato com essas substâncias, que são substâncias que viciam. Tem que ter muito cuidado. A mãe responsável, quando ela engravida, ela tem que ter a noção que ela está sendo responsável não só pela sua vida, como a vida de outra pessoa, e que ela não tem o direito de fazer o corpo dessa criança em formação o que ela faz com ela, né? Isso seria o correto. Dentro do umbilical que liga a placenta ao feto, eu vou ter o quê? 2 artérias e uma veia, a artéria conduzindo sangue venoso e a veia conduzindo sangue arterial, porque é o contrário. Então, ela é bastante vascularizada. A função de placenta, como eu falei, é basicamente tudo. Ela vai nutrir o bebê, todos os nutrientes a mãe vai mandar pela placenta, cordão umbilical, ela vai ajudar na circulação, na excreção, na respiração, ela ainda tem função endócrina e imunológica. Quando a mãe engravida, normalmente, quando a mãe está com uns 3 meses, ela já tem a placenta totalmente formada, quando ela está com 3 meses de gestação, e a partir dos 3 meses de gestação, tudo que vai ser mandado de hormônios, da questão de anticorpos, vai ser através dela. E ela ainda vai ser responsável
pela produção do hormônio progesterona, que é o que mantém a mulher grávida. Então, a progesterona é que organiza todo o corpo feminino para o processo de gestação. E quem produz essa progesterona, que é chamado de hormônio da gravidez, é a placenta a partir do 3º mês de gestação. Tá? Outra coisinha também que a placenta, outro hormônio que ela produz, por isso que ela tem função endócrina, é um hormônio chamado de hormônio gonadotrófico. Esse gonadotrofina coriônica, o nome do hormônio. Esse hormônio gonadotrofina coriônica só é produzido quando a mulher está grávida. E quem produz é a placenta. E ele é um hormônio que indica, quando a mulher faz exames, que ela está grávida, tá? Que confirma a gravidez. Aqui eu até coloquei a observaçãozinha. O âmnion, o córion e o alantoide surgem pela primeira vez no grupo dos répteis. Então, já é para você saber que quem é que tem alantoide? Quem é que tem âmnion? Quem é que tem cório? Répteis, aves e mamíferos, igual eu falei, ok? Eu também tenho que saber, com relação à embriologia, como é que eu classifico os animais, né, com relação a alguns critérios. Exemplo, a gente falou que quando o embrião está na forma de neurula, lembra lá na forma de neurula, já tem o tubo neural, já tem a notocorda, né, o arquêntero, e tem 2 cavidades chamadas celoma, que em nós, seres humanos, essas 2 cavidades chamadas de celoma, elas vão se unir, vão formar toda essa cavidade aqui que eu abrigo os meus órgãos. Quem tem celoma vai ser chamado de animal celomado. Quem não tem celoma vai ser chamado de animal acelomado. E quem tem um falso celoma vai ser chamado de pseudocelomado. Meninos, para você entender isso aqui, você tem que, se você não conseguiu entender direitinho a primeira aula da frente 2, que é falando sobre a classificação dos animais no reino animal, né? Você viu que lá tem 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, artrópodes, moluscos, equinodermas, cordados, que eu deixei de falar aí, e falei anelídeos, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. 9 filos. Desses 9 filos é que você vai classificar isso aqui. Só quem é animal acelomado, que não tem essas 2 cavidades durante a fase de neurula, são apenas os plateumintos, somente. Só quem é pseudocelomado são os nemateumintos. Aqui, por exemplo, eu tenho as tênias, aqui eu tenho a lombriga, e todos os outros filos que vêm nessa ordem que eu falei são celomados. Professor, o que vem antes dos plateumintos? Eles não são contados, que são, no caso aí, os quinidários e os poríferos. Eles não estão classificados aqui, tá? Eu também posso classificar os animais de acordo com a quantidade de folhetos embrionários que ele tem para formar suas estruturas. Vocês também, nas aulas passadas, meninos, estudaram que tem 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Só para eu ver se vocês estão lembrando do que eu estou falando, se estão me ouvindo direitinho. Diz para mim aí, quando eu expliquei esses 3 folhetos embrionários, eu falei que um deles era o que mais formava estruturas na gente. Quem é ele? É o ectoderma, é o mesoderma ou é o endoderma? Falei para mim. Mesoderma. É o mesoderma, exatamente. Então, quem tem esses 3 vai ser chamado de animal diblástico. Quem só tem 2 vai ser chamado de animal diblástico. Esponja não vai entrar, né, o filo porífero, nenhum deles, porque a esponja é um animal muito simples, não tem quase nada. Aqui, o único que vai ser diblástico, que só tem ectoderma e endoderma, são seus selenterados, ou seja, água-viva, anemona do mar, tá? Os corais, só eles. Todos os outros filos, a partir de selenterados, ou seja, plateuminto, nemateuminto, nessa ordenzinha mesmo você tem que saber, eles vão ser diblástico. Eles vão ter essas 3 estruturas para formar todo o que nós temos: coração, pulmão, pele, tudo. Fala. Ô, tia, aqui no módulo tá falando que os espongiários também são diblásticos. Eles não estão mais considerando, não, Júlia, porque os poríferos, né? Você está falando aí, espongiário, eles não têm sistemas, não têm órgãos, e hoje também eles não consideram eles não têm nem tecidos verdadeiros. Então, a grande maioria dos autores tira eles daí.
Mas se você quiser incluir, pode, porque você tem que saber que triblástico é tudo que vem embaixo de selenterado, tá? Mas a grande maioria dos autores não considera esponja quase em nenhuma classificação. Se vier não dizendo que ela é triblástica, você pode considerar, porque ainda tem alguns que fazem essa classificação, tá bom? Ok? Entendeu? Entendi. Ok. Então, ó, e outra classificação que a gente também tem é com relação ao blastóporo. Vocês lembram que quando a gente está formando o nosso intestino primitivo, que é o arquêntero, fica uma aberturazinha aqui, isso aqui não fecha? Essa aberturazinha aqui é o blastóporo. Essa abertura e essa cavidade aqui no meio é o meu intestino. Então, é essa aberturazinha que vai formar ou o ânus do animal ou a boca do animal. Se formar a boca, o animal passa a ser chamado de protostômio. Então, protostômio é aquele animal cujo blastóporo formará a boca primeiro, o ânus vai vir de outra região. E se por acaso formar o ânus do animal, a boca vai vir de outra região, ele é chamado de deuterostômio. Só quem é deuterostômio nesses 9 filos que eu citei somos nós cordados e os equinodermas, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, somente, só nós cordados e equinoderma. Todos os demais são ser chamados de protostômio. Então, ó, protostômio forma primeiro a boca, vindo dessa aberturazinha chamada blastóporo. Deuterostômio forma primeiro o ânus, vindo dessa aberturazinha chamada blastóporo, que é a abertura do nosso intestino primitivo, chamado de arquêntero. Ok aí? Mais um aqui. Ó, antigamente, você tinha... Porque a biologia fica sempre mudando, atualizando muita coisa. Mas se você pegar até o módulo, acho que dos 2 anos passados, quando a gente ia estudar os mamíferos, né? A gente tinha mamífero que tem placenta, normal, mamífero que não tem placenta, mamífero que tem placenta rudimentar. Aí, para cada um, eles tinham um nome, que era metatério, eutério e monotério. Só que hoje em dia eles não falam mais assim. Eles, como quem não tem placenta é exceção no grupo dos mamíferos, eles só dizem qual é o grupo que não tem placenta. E os demais mamíferos que têm placenta, eles chamam de mamíferos placentários. Então, lembrando, eu falei que a placenta é um anexo embrionário exclusivo dos mamíferos. Então, é para todo mamífero ter placenta. Mas nada é tudo, né, dentro da ciência. Sempre vai ter alguma exceção. Vai ter mamífero que não tem placenta. Vai ter mamífero que tem uma placenta muito rudimentar. Mas a grande maioria são chamados de mamíferos placentários, porque tem aquela estruturazinha que, através do cordão umbilical, vai ser responsável pela nutrição, respiração, excreção, tudo bonitinho, igual eu falei para vocês. Tá? Aqui eu dei o exemplo, né, do elefante, bonitinho aqui, que tem o seu cordão umbilical ligado à placenta. Então, ele é um mamífero placentário. Mas eu também botei aqui o canguru. O canguru faz parte da ordem chamada de marsupial. Ó, eu estou falando da classe mamália, que é a classe dos mamíferos, tem ordens, né? A nossa ordem, por exemplo, nós somos primatas e a nossa ordem é de animais placentários. Mas o canguru é da ordem dos marsupiais, eles têm uma placenta rudimentar, não é uma placenta muito eficiente, muito completa. Então, o que é que o animal faz? Ele desenvolveu uma bolsa interna chamada de marsúpio, por isso que o nome do animal é marsupial, e dentro dessa bolsa tem as glândulas mamárias, né? Então, o canguruzinho, antes do nascimento dele, ele sai do útero da mãe, porque a placenta não dá para manter toda a sua nutrição, e vem para essa bolsinha que é o marsúpio para terminar o seu desenvolvimento, e vai ficar aí até a hora do nascimento, ok? Então, esses aqui são os marsupiais que não têm uma placenta muito bem desenvolvida, uma placenta rudimentar. Eu tenho esse bichinho aqui, que são os monotremados, é outra ordem da classe dos mamíferos. Monotremados, eu tenho aqui o ornitorrinco e eu tenho a equidna. Nenhum dos dois aqui é da Austrália, nem é um aqui do Brasil. Esse bichinho aqui, ele é todo esquisito.
Ó, ele tem bico, mas ele não é ave. Ele bota ovo, ele era para ser vivíparo, porque mamífero é para ser vivíparo, né? Ele tem glândulas produtoras de leite materno, porque ele é um mamífero, mas ele não tem as mamas para o filhote mamar. Durante a amamentação, ele produz o leite, aí o leite fica escorrendo nos pelos dele e o filhotezinho fica lambendo esse leite que fica escorrendo, porque ele não desenvolveu estruturas, né, as glândulas mamárias para alimentar o seu filhote. Esse aqui não tem placenta. Então, ó, dentro do grupo dos mamíferos, eu tenho a maioria são placentários, porque tem placenta. O grupo dos marsupiais tem uma placenta rudimentar. O grupo dos monotremados não tem placenta. Deu para entender isso aqui ou não? Luíde, Maurício, Júlia. Tudo ok aqui? Então, eu vou só recapitulando aqui, ó. O que nós falamos foi a classificação dos mamíferos de acordo com a sua placenta, né? Entre monotremados que não tem. Aí eu tenho os marsupiais que tem rudimentar, eu tenho a grande maioria que tem placenta normal. Falamos que os animais podem ser classificados de acordo com o Blastópio em deuterostômios e protostômios. Só quem é deuterostômios que forma primeiro anos somos nós cordados e os equinodermas. Falamos que os animais também podem ser classificados de acordo com a quantidade de folhetos embrionários que eles desenvolvem para formar suas estruturas. No caso aqui, só quem é de blasto e selenterase, e a Júlia lembrou aí que alguns autores ainda estão incluindo os poríferos, mas a grande maioria não inclui mais, e todos os outros vai ter que ter ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembrando que hoje em dia também eles já chamam ectoblasto, mesoblasto e endoblasto, mas é a mesma coisa, tá? Porque biologia gosta de botar nomes. Com relação à classificação também dos animais aqui, eu posso falar que ele é acelomado, que não tem aquelas cavidades chamadas de celoma, que são os plateumintos. Eles podem ser pseudocelomados, que tem uma falsa cavidade. Você até poderia me perguntar, professora, por que falsa cavidade? Porque para ter um celoma de verdade, o animal tem que ter essa cavidade preenchida só por células da mesoderme. Quando não é só por células da mesoderme, eles dizem que é uma cavidade falsa, tá? E quem são os celomados? A grande maioria dos filhos, tirando esses dois aqui, todo mundo tem o celoma durante a sua fase de desenvolvimento embrionário. Aqui, de novo, a imagem da placenta. Luíde, lembra para mim aí, quantas artérias correm dentro desse cordão umbilical? Quantas artérias? Luíde, está presente? Ô, professora, sei não. Sabe não, Maurício? Quantas artérias? Lembra aí, Luíde, tem aqui dentro? Duas. Duas, muito bem. João, quantas veias tem aqui dentro? Veias, quantas? Calma aí, professora, eu não lembro, eu tô tentando pescar aqui. Uma, muito bem. Jade, tá aí? Estão demorando, meu tempo fica passando. Júlia, que eu já vi. Júlia, diz para mim, a artéria desse cordão umbilical conduz sangue o quê? Venoso. E a veia? Arterial. Arterial, muito bem. Deixa eu ver mais aí quem. Jonas está aí? Tu. Jonas, lembra para mim aí, quem é que tem córion, âmnion e alantóide dos vertebrados? Quem é que tem córion, alantóide? Começando aqui, ó, eles, ó, eu apontando aqui. Ajuda aí, meu povo. Quem são? Répteis, aves e mamíferos. Répteis, aves e mamíferos, que a Júlia até lembrou aí, que os peixes e os anfíbios não precisam ter o âmnion, né? Viajou? Não precisam ter o âmnion porque eles já vivem dentro da água, então não haveria necessidade de ter uma bolsa cheia de água, já que todo mundo está dentro da água, né, durante a reprodução. E a partir de âmnion, que vem o córion e o alantóide, só quem tem mesmo é eles, répteis, aves e mamíferos. E no caso aqui dos anexos embrionários, qual dos vertebrados, lembra aí alguém, que não tem o saco vitelínico, embora tenha vitelo?
Anfíbio? Os anfíbios, muito bem, Júlias. Os anfíbios, eles não têm o saco vitelínico propriamente dito, mas ele tem o vitelo, é uma estruturazinha que vai nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Muito bem. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu falei para vocês. Falei aqui que, no caso, essa placenta, né, que eu tinha citado antes, ela tem função endócrina, porque ela produz hormônios, e ela também tem função imunológica, porque ela também tem a ver com produção de anticorpos. Então, é uma estruturazinha única dos mamíferos, embora nem todo mundo que é mamífero tenha essa placenta, mas é só uma exceção. Eu falei lá no final, que foi a última coisa. Quem é que lembra o grupo dos mamíferos que não tem placenta? Diz aí para mim. Os monotremados. Os monotremados, muito bem. E quem tem mais é rudimentar? Canguru. Os marsupiais, muito bem. Então, a gente tem esses grupos aí apresentando, né, estruturas chamadas de anexos embrionários, que, como eu falei, só surge durante a gestação, né? Depois da gestação some, porque não tem mais utilidade, e aí depois, quando a fêmea de novo entrar em período gestacional, eles vão surgir para manter a vida e a manutenção do embrião. Deu para entender isso aí, meninos, esse assunto? Acharam muito difícil? Não. Não gostou, Fernanda, dele? Sim. Professora, ele não é difícil não, mas é muito nome. Mas biologia tem muito nome, né, João? Você já viu aí, né? Já deu para ver. Toda aula eu boto mais nome na cabeça de vocês. Mas por isso que é importante vocês fazerem os exercícios, né? Só lembrando aqui os exercícios para vocês reforçarem, porque é muita informação, você não vai lembrar tudo que eu falei se você não reforçar através das atividades. Lembrando só mais uma vez aqui, com relação ao que a gente comentou no grupo, do simulado, né? Não fiquem muito agoniados se vocês erraram muitas coisas, porque, como eu falei para a Júlia e acho que para o João, tinha muita coisa que vocês não viram ainda, tá? Isso que algumas coisas vocês não sabiam responder. Certo aí? E a biologia foi uma vergonha, foi minha pior matéria. Mas você depois vai ser melhor, João, porque tinha muita coisa realmente. Tinha genética que vocês não viram, tinha plantas que vocês não viram ainda com detalhe. Muita coisa sobre esses dois assuntos. Então, ficava difícil. Aliás, vocês estão começando agora o primeiro ano, né? Mas, de um modo geral, no caso, a Júlia colocou os acertos dela, foi muito bem. Acertou talvez mais do que os meninos de outras séries. Mas tudo isso vocês vão ver daqui que a gente chegue no terceiro. O terceiro ano, na realidade, é só revisão. Ok? Então, não deixem de assistir a aula. Hoje a gente teve 28 participantes, já melhorou um pouco, né? Todo mundo assistindo às aulas, fazendo as atividades, ó. Beijo para vocês. Ainda tem mais uma hoje? Tem, né? Eu também tenho mais uma para finalizar o dia. Tá? Coragem, porque a gente não pode desanimar nesses dias, senão o prejuízo vai ser grande. Todo mundo dormindo aí mais ou menos cedo para acordar com disposição.